Agora vocês podem acompanhar com um livro de história, Espaços Públicos e Privados. Vocês sabiam que as cidades são formadas por espaços públicos e privados? Ruas e praças são exemplos de espaços públicos. Casas e lojas são exemplos de espaços privados. Toda a cidade está dividida entre espaços públicos e os privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. A rua é pública. Isso significa que é um espaço que pode ser usado por todos. Assim como as ruas, as praças, os jardins, os parques e as praias são considerados também espaços públicos, porque são lugares onde as pessoas circulam livremente. E os espaços privados pertencem a alguém, pertencem a pessoas, a uma empresa. São exemplos de espaço privado. Casa pertence a alguém, não é? Tem um dono. Lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers. Geralmente, os espaços privados ou particulares são mantidos pelos proprietários. São os donos que cuidam e fazem a manutenção para poder preservar o ambiente, ok? Os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazem manutenção nos bancos e nos jardins, para poder manter essa praça preservada, para bom uso de todos. Mas agora, quem deve ajudar a preservar e a cuidar desses espaços públicos? A população tem que ajudar e é responsável por manter os espaços públicos. Ok? E pode destruir? Não, não podemos destruir, pichar, deteriorar os espaços públicos, porque é uso para todos. Sabemos, olha, que esses atos de destruição é crime e o infrator pode ser preso. Então, vamos preservar. Você já viu a diferença entre espaços públicos e privados. Agora nós vamos falar sobre a utilização, como é que a população utiliza esses espaços, ok? Há diferentes formas de usar os espaços públicos. Alguns podem ser usados para lazer e outros para abrigar instituições que fazem parte da administração pública. Por exemplo, os espaços públicos podem ser usados para a circulação de pessoas, as ruas e as praças, por exemplo. Espaços públicos de lazer são os parques, os jardins, os parques urbanos, as praias. E espaços públicos institucionais são as escolas. Nossa escola é um espaço público institucional. São os hospitais, os prédios públicos, as bibliotecas. Alguns espaços privados são utilizados como espaços públicos. Por exemplo, o supermercado no qual fazemos compras é um espaço privado. Ele é uma propriedade privada. Ele tem um dono, mas ele é utilizado como espaço público porque qualquer pessoa que queira fazer suas compras pode ir ao local. As pessoas podem ir ao supermercado a qualquer hora? Não. Todos os espaços privados que são comerciais, ok? Possuem horários de funcionamento. Portanto, as pessoas podem utilizar esses espaços respeitando os horários. E com os espaços públicos é assim também? Também. Há certos espaços públicos que têm um horário de funcionamento, como as escolas. Você pode ir na escola a qualquer horário? Não, tem um horário de funcionamento. Museus, biblioteca, parques. Esses locais, alguns desses locais, os cidadãos somente podem usar esses espaços em horários certos de funcionamento. Ao contrário das ruas, das praças, que são espaços públicos, mas não possuem horário de funcionamento algum. E as nossas casas? Como é que ficam as nossas casas? Elas são espaços públicos ou privados? Há muito tempo, a necessidade de abrigo e de segurança levou os seres humanos a usarem as cavernas para se protegerem do frio e dos animais. Milhares de anos depois, os seres humanos começaram a construir casas e ali começaram a reunir grupo de pessoas que podiam ser familiares, parentes ou amigos, para morarem e conviverem juntos. Assim surgiu as nossas moradias, as nossas casas. Qualquer pessoa pode circular?
Não, ela não é um espaço público. A nossa casa é um espaço privado e somente nosso. Só pode circular nela quem for convidado e, é claro, quem mora nela, ok? Deu para entender a diferença entre espaço público e privado? Agora estudem através do livro, ok? Boa sorte!